Bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os seus colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta Eucaristia, esta paróquia de São José Operário encerra o ano josefino proclamado pelo Papa Francisco. Mas ao mesmo tempo dá início também a este momento de estudo e de debate que vocês terão nesses 3 dias também sobre São José. Celebrar a vida de um santo tem 2 dimensões na vida da igreja, para a igreja. A primeira dimensão é a de glorificar Deus por aquilo que aquele santo, aquela santa realizou
em obediência a Deus. E assim contemplamos nele este sentido da ação constante de Deus na história da humanidade. Deus sempre contou com a humanidade para agir em seu meio. E o santo expressa esta obediência a Deus, esta intimidade com Jesus Cristo na obediência a Deus. A segunda dimensão é a dimensão daquilo que cada santo indica para nós enquanto comportamento, enquanto maneira de viver, enquanto opção de vida. E aí nós nos tornamos como que seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, a exemplo do santo A, B ou C. É interessante que São José, a partir da tradição bíblica, nós não temos muitos documentos. A figura de José sempre foi tratada de maneira muito simples, a partir das Sagradas Escrituras. Mas é a própria liturgia que faz um percurso muito interessante, utilizando-se sobretudo das Sagradas Escrituras. Parece até contraditório, mas não é. O Papa decidiu trazer várias características da vida de José que nos ajudam hoje a centrar nossa vida naquele que nos salvou. O justo, o pai, aquele que soube acolher Maria no momento mais decisivo de sua vida, aquele que contribuiu na história da salvação, com sua ação de dizer sim ao projeto de Deus. E é interessante que a liturgia ressalta um dos elementos que muitas vezes fica até despercebido na vida de São José, que é a dimensão josefina de lidar com a vontade de Deus. Desculpem da brincadeira com a palavra. José do Egito, o grande José, tinha a capacidade, inspirado por Deus, de interpretar os sonhos, de interpretar os sinais dos tempos. E José do Egito, vendido por seus irmãos, se tornou a presença de Deus na vida da história do povo de Israel. A liturgia assume esta dimensão na vida de José, a igreja assume esta dimensão na vida de José, e foi em sonho que Deus revelou a ele que o mistério da salvação deveria acontecer por seu sim em acolher Maria, mas em obediência a Deus, à vontade de Deus. Poderíamos trazer as outras dimensões da vida de José, mas permitam-me trazer uma que é em particular e que também a liturgia dedica o seu espaço, que é a partir da
do próprio título que esta comunidade paroquial assumiu da vida de José. São José, o operário. São José, o trabalhador. São José, aquele que, com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu suor, e à sua época, um trabalho como este de carpintaria, não era um trabalho tão simples. Ele, com o esforço de sua vida, educou, acompanhou, fortificou, alimentou aquele que é o nosso Salvador. Para além de trazer, e eu não estou diminuindo, a linhagem davídica para Jesus, José, o carpinteiro, o trabalhador, passou a dignificar o trabalho, proclamando que o trabalho é aquele que dá sentido à vida humana, porque desde o princípio Deus disse que nós iríamos nos sustentar com o nosso trabalho. José então transforma aquilo que era condenação no Antigo Testamento em uma virtude de vida. Quando nós conversamos com pessoas que estão desempregadas há muito tempo, nós percebemos o vazio em sua vida. Não apenas pelo fato de não poderem levar o alimento para sua casa, mas porque de fato o trabalho humano tem uma dimensão tão profunda de dar sentido à nossa vida, que ele revela para nós que nós somos coparticipantes da criação. Somos co-criadores no mundo por nosso trabalho. José, portanto, dignifica o trabalho humano, dizendo que ele não é condenação de Deus, que ele é a bênção de Deus, que ele é a presença de Deus. Como é bom quando a gente chega em casa depois do trabalho, e mesmo com o peso, com o cansaço, a gente diz: fiz o que eu devia fazer, desempenhei o meu trabalho no dia de hoje, construí algo para a humanidade, pude ser presença na vida de alguém, em qualquer tipo de trabalho. Por isso mesmo, num dia como este, em que vocês, enquanto paróquia, encerram Josefino e iniciam este momento de colóquio, de debate, de estudo, nós não podemos deixar de nos unir a tantos desempregados e desempregadas em nosso país. Hoje tudo queremos culpar a pandemia. Infelizmente tudo vai para a pandemia, ela não pode se defender, né? Mas a pandemia veio apenas mostrar uma realidade que já era crítica em nosso país. E estourou, aumentou consideravelmente o número de desempregados e desempregadas. Claro que a consequência é a consequência, ou as consequências, as mais nefastas: depressões, violências domésticas, suicídios,
mas uma tem maltratado demais as pessoas, que é a consequência da fome. Muitas pessoas no Brasil estão passando fome. Há mais de um mês, em uma de nossas reuniões da Pastoral da Criança da Bahia, que eu sou o bispo referencial, a coordenação do regional nos dava a estatística em cada diocese de toda a Bahia, Bahia e Sergipe. E a diocese de Bonfim possui quase 60 mil crianças abaixo do nível da pobreza. A cidade de Bonfim tem 70 e poucos mil habitantes. Nos angustia em pensar que o número significa mais da metade, 80% ou mais da população da cidade de Senhor do Bonfim. A fome que está batendo à porta de tantas pessoas, como consequência do desemprego. Estamos celebrando o tempo do Advento, tempo que somos convidados a nos preparar para a vinda do Senhor. Ele vai vir e vai nos julgar, e não nos julgará pelo número de eucaristias que que deixamos de comungar. Não nos julgará pelo número de terços que deixamos de rezar. Nos julgará pelo amor que deixamos de praticar, pela solidariedade que deixamos de praticar. Uma paróquia como a paróquia de São José Operário seria o espaço propício para ter, por exemplo, uma grande equipe paroquial, como que uma tenda que procurasse emprego, que oferecesse emprego, que fizesse cadastros de desempregados, desempregadas e cadastro de opções de trabalho. A tenda de São José, permitam-me sonhar, a tenda de São José Operário, aquele que com seu trabalho dignificou o nosso trabalho, com seu trabalho alimentou o Salvador da nossa vida. A tenda de São José. São José que nos inspira em ações concretas a favor de toda a humanidade. E aí temos que começar a pensar aqui entre nós. Consequência da nossa participação nessas duas mesas. Gratuitamente o Senhor fala assim conosco: toma, alimenta com a minha palavra, come a minha palavra. E mais ainda, toma, come e bebe meu corpo, meu sangue. Eu quero fortificar cada um de vocês. E a consequência para a nossa vida deve ser a consequência do ir ao encontro também do outro. Que este simpósio, ele possa produzir frutos na vida desta comunidade paroquial. O primeiro fruto deve ser o fruto da fé. Sem a fé não vamos muito longe.
Sem a fé, os momentos de alegria se tornam histeria. E os momentos de dor, de sofrimento, se tornam desespero. É a fé que transforma tudo isso. Porque pela fé em Deus, José foi capaz de fazer sacrifícios e assim nos apontar o caminho a ser seguido. Que este encerramento do ano josefino lance esta comunidade paroquial para um ano novo, cheio de esperança, de vida, de busca da vida de todos. Às vezes, as situações complexas estão tão próximas de nós e nós muitas vezes fechamos os olhos. Parabéns, paróquia de São José Operário, por esta decisão com o seu pároco de fazer este encerramento, de fortificar a fé, aprendendo de José, o carpinteiro, o trabalhador, a apontar para todos o caminho da vida em Deus. Contem com minhas orações, contem com minha intercessão constante, por cada um, por cada uma, para que este caminho de fé tenha sempre São José à nossa frente, indicando o caminho a ser seguido. Ele que é o protetor de toda a igreja no universo, no mundo inteiro. Ele que é o patrono da igreja, porque ele foi aquele que com seu trabalho iniciou no seio da família de Nazaré a igreja de Cristo, que nasceu de um sim, ou de tantos sim, que ele, Maria e tantos outros deram para Deus e que nós queremos dar no dia de hoje. Que Deus nos ajude, nos oriente e fortifique.